Fala Dev, aqui é o Alan, vamos aqui para mais um vídeo da nossa série. No vídeo de hoje a gente vai construir o cadastro dos nossos clientes. Então, se você já confia aqui no trabalho, já deixa seu like aqui. Se você não gostar no final, você pode remover, não tem nenhum problema. E você que está chegando agora, que ainda não conhece o trabalho, que ainda não confia, assiste o vídeo até o final e aí você vai me dizer se eu mereço ou não o seu like, tá? No vídeo de hoje a gente vai construir aqui o nosso cadastro de cliente, né? Voltado àquele diagrama que a gente apresentou nas primeiras aulas aqui. Se você não assistiu ainda, tá aqui os vídeos na descrição. Pode acompanhar lá. Começando aqui, a gente vai primeiro aqui na nossa API limpar os controles do template que ele gerou. Vamos remover aqui. E agora primeiro a gente vai precisar criar o nosso repositório de acesso ao banco de dados na parte de cliente. Então primeiro a gente vai criar aqui uma interface aqui na camada Core, que é a camada de domínio da nossa aplicação, onde vai ficar centralizadas as interfaces. A gente vai criar aqui uma nova pasta chamada interface. Dentro dessa pasta a gente vai colocar uma pasta chamada repositories, que vão ficar os nossos repositórios de acesso a dados. Agora a gente vai criar a interface do nosso cliente repositório. A gente vai vir aqui em repositories, clica com o botão direito, vai em Add, Class. A gente vai selecionar a interface e vai colocar aqui iClient Repository para representar o repositório de clientes. E a gente vai definir aqui o método de cadastrar um cliente. Então a gente vai colocar que ele é uma task, que uma task é um método aguardável, né, porque ele vai chamar um serviço externo, que no caso é o banco de dados, e ele vai ter um tempo de demora ali da conexão, né? Então ele vai precisar ser uma task porque a gente vai precisar esperar esse tempo de conexão. Então a gente vai colocar aqui que ele vai retornar um guide, que vai ser o que eu vou utilizar para representar o ID do nosso cliente. A gente vai colocar aqui cadastrar async. E aqui a gente vai receber a entidade cliente, que a gente criou lá na aula passada. Aqui a gente já tem o contrato da nossa cliente repository com o método cadastrar. Claro que a gente vai adicionar os outros métodos no futuro, né? Isso vai ficar para as próximas aulas, mas a gente vai seguir esse padrão aqui. Agora a gente vai na camada de infraestrutura e vai criar aqui uma pasta chamada repositories, com o mesmo nome que a gente criou lá para as interfaces no Core. A gente vai vir aqui nela e vai adicionar uma nova classe. A classe vai se chamar cliente repository. Só que dessa vez sem o izinho antecedendo ela aqui, porque ela é uma classe agora, que é a implementação da nossa interface, nosso contrato. Então vamos adicionar aqui. E aqui eu vou botar que ela vai implementar a interface que a gente acabou de definir, e cliente repository. E aí ele vai estar reclamando aqui porque eu preciso implementar essa interface. Então eu vou clicar aqui, vou fazer um Ctrl ponto, implementar a interface. Ele implementou já adicionando o método cadastrar async, que foi o que a gente definiu lá no contrato, que ele ia ter esse método. Então a gente vai vir aqui agora e vai definir o dbContext, para a gente conseguir acessar e fazer a chamada ao banco. Então a gente vai colocar private read only Tocantins Pay Context. A gente vai colocar aqui dbContext. Agora a gente vai precisar fazer a injeção de dependência dele. A gente seleciona aqui, faz um Ctrl ponto e clica em gerar construtor, né? A gente vai gerar o construtor para ele e já vai fazer a injeção de dependência aqui. Aqui tem os 3 pontinhos, a gente pode utilizar o construtor primário. Pronto, ele já botou aqui para cima. E agora a gente pode simplesmente chamar aqui o dbContext para a gente fazer o cadastro do nosso cliente. Então a gente vai vir aqui e vai colocar dbcontext.clientes.addAsync cliente. Aqui vocês podem ver que ele está reclamando, né? Tá com os 3 pontinhos aqui porque ele está fazendo aqui a chamada, só que a gente não colocou para esperar nem armazenar esse valor que ele devolve em algum lugar. Então a gente vai precisar definir aqui uma variável, vou chamar de cliente e vou igualar aqui. Na verdade eu não posso chamar de cliente porque ele já está recebendo o parâmetro cliente. Então eu vou colocar aqui como entidade, né? Para representar a entidade que ele cadastrou no banco. E aqui ele está recebendo esse valor. Só que vocês podem ver aqui que ele é um value task. No caso, ele não está aqui de fato recebendo o valor de cliente ainda. Porque o que ele está fazendo é a chamada da task.
mas ela é uma task esperável. Então eu vou ter que colocar aqui o await para forçar que ele espere a chamada concluir para ele então proceder com o meu código. Então eu coloco aqui o await, ele automaticamente adicionou aqui o async, né, se você dá o enter, e aí ele vai esperar e vai atribuir o valor real retornado aqui. Então a gente vai retornar aqui agora na nossa função entidade.entity.id. Só que tem um problema que a gente acabou não fazendo aqui agora. A gente precisa colocar para o Entity Framework para ele salvar as nossas alterações, né? Que a gente fez a adição do cliente aqui na memória do Entity, mas a gente não mandou ele persistir essas informações na base. Então, para a gente fazer isso, a gente coloca aqui que ele até está sugerindo await dbcontext.savechanges async. Então, assim, ele vai salvar as nossas alterações na base e vai proceder com o nosso código normalmente. E como vocês podem ver, todos esses métodos async no final, eles são métodos aguardáveis, né? Que a gente tem uma task ali que a gente precisa esperar ela para poder seguir com o nosso código. Ou em alguns casos a gente às vezes não precisa esperar, então a gente pode simplesmente deixar sem o await, né? Mas no caso aqui do nosso contexto da aplicação a gente vai precisar esperar. O nosso método de cadastrar chamando na base está pronto, o nosso repositório é esse. A gente precisa colocar a injeção de dependência do nosso repositório lá naquele infrastructure module que a gente criou. Então a gente vem aqui e a gente fez aqui a adição do dbcontext, né? Então agora a gente vai fazer a adição da injeção de dependência do repositório. Então, a gente vem aqui, services.addScoped, e ele já sugere aqui para a gente. A gente só tem que importar. Usa o core e usa a camada de Infrastructure Repositories. Tá, por que a gente utilizou o Scoped aqui? Porque como a gente está trabalhando com Web API, a gente quer que ele crie uma nova instância toda vez que ele for chamado, para cada escopo, né? Para cada escopo de requisição, ele vai criar uma nova instância de repository e vai chamar aqui com essa implementação. Além do Scoped, ele tem também o Singleton e o Transient. O Singleton é quando a gente quer manter uma única instância para toda a nossa aplicação. O transiente é para caso a gente quer uma nova instância, mas não para cada escopo, mas sim a cada vez que a gente for chamar. Então, no escopo, a gente chamou ele ali, ele definiu a instância. Se a gente chamar dentro desse mesmo escopo, ele ainda vai chamar aquela referência que a gente tinha criado. No transiente, não. Toda vez que ele chamar, ele vai gerar uma nova instância para a gente. Agora, a gente definiu o nosso repositório. Então, a gente precisa definir o nosso application, né? Nosso serviço. E para a gente definir ele, a gente também vai aqui no Core, criar uma interface de aplicações, vai criar aqui uma pasta chamada Applications. Aqui dentro de Application, a gente vai criar uma nova interface, que é de mesmo fluxo, né? Interface, chamada de recadastrar cliente application. E a gente vai definir aqui o nome do método como cadastrar async também, que também vai retornar um GET, tá? E aqui a gente vai precisar receber as nossas informações do cliente. Ele adicionou esse aqui no autocomplete, mas não vou usar isso. A gente vai precisar criar aqui um input model, que vai ser meio que uma forma da gente receber os dados do cliente a partir do usuário. O usuário vai informar isso pelo nosso front-end, né? E a gente vai receber esse model e aqui a gente vai transformar ele na entidade para então passar para o nosso repositório. Dentro do Core, a gente vai criar uma pasta chamada Models. Dentro de Models, a gente vai definir como Input Models. E dentro de Input Model, a gente vai criar o nosso cliente Input Model, que vai ser o modelo de entrada para o cadastro de um cliente. Beleza, então o que o cliente vai precisar ter? A gente pode olhar aqui a nossa entidade, né, cliente. A gente vai receber o nome completo. A gente vai receber o e-mail, o CPF, a data de nascimento, o telefone e a senha. A situação do nosso cliente a gente não vai receber, porque ela vai representar um enum, que vai ser se o cliente está em análise, se ele está ativo ou se ele está bloqueado. Então vamos criar esse enum aqui só para a gente já deixar representado. Vamos vir aqui no Core, nova pasta, que vai ser chamada de enums, assim. A gente vai colocar aqui uma classe, nova classe, só que a gente vai
definir ela como um enum posteriormente. A gente vai colocar aqui o E para representar a convenção de enum, né? Ele começa sempre com um Ezinho. E situação cliente. E aqui, ao invés de classe, a gente vai colocar enum, né? Para representar o nosso enum. A gente vai colocar aqui que o cliente está ativo, vai ser 1, bloqueado, vai ser 2. Eu vou manter no momento somente esses dois status, porque para a gente simplificar o nosso fluxo, né, não vou colocar o em análise aqui, que aí vai ficar para um outro momento. E aqui, onde está a situação do cliente do tipo short, a gente vai mudar para o enum, tá? Como o enum ele é só um número, 1 e 2, como vocês viram lá, os valores, o short vai conseguir suportar esse valor. Então a gente não precisa se preocupar com isso, não vai estourar a nossa base. Vamos copiar aqui essas propriedades do cliente. A gente vai vir aqui no cliente put model, vai colar e a gente vai remover aquelas que a gente não vai utilizar. O ID a gente não vai receber, o nome completo a gente vai receber aqui, tá? Vou remover aqui o set porque eu vou botar para a gente receber direto do construtor. Vamos deixar aqui. A situação a gente não vai receber, a gente vai atribuir automático, né? Mas ele vai continuar aqui porque a gente vai definir no nosso put model. O e-mail a gente vai precisar receber, assim como o CPF, a data de nascimento, telefone também e a nossa senha aqui do cliente, tá? A gente vai receber todos esses campos aqui. E a gente vai gerar aqui o construtor agora dele. Eu gosto de formatar ele assim para ficar mais limpo. E aqui, ao invés de receber a situação, a gente vai remover ela aqui e a gente vai definir ela já direta como ativo. Pois assim que a gente está cadastrando o cliente, a gente já está cadastrando ele como ativo. Essa vai ser a nossa regra aqui. O e-mail vai ficar aqui, CPF, data de nascimento, telefone e senha. Aqui ele está com os 3 pontinhos, né, para a gente usar o construtor primário. Vamos utilizar aqui, seguindo o padrão já do nosso código. Ele já recebeu e definiu aqui os valores. Então agora a gente vai colocar lá na nossa interface de aplicação que a gente vai receber esse input model, né? A gente vai receber aqui o cliente input model, vou nomear ele como input model. Beleza, a nossa interface aqui da application está pronta. Galera, acabou que esse vídeo de hoje ficou um pouquinho extenso, tá? Eu optei por dividir ele em 2 etapas. Então a gente vai criar esse primeiro vídeo agora e eu vou postar um outro vídeo ainda nessa semana também, tá? Então já se inscreve aí e ativa o sininho para você ficar atento quando sair a parte 2 e deixa o seu like aí se de alguma forma esse vídeo já está contribuindo para o seu ensino. Então é isso, eu espero que vocês entendam. Até o próximo vídeo, tá? Valeu!